Um executivo está no carro com sua família, atrasado para uma importante reunião, quando de repente eles tomam um susto ao ver um pequeno cachorro que pula no vidro, chamando insistentemente a atenção. O executivo, que detesta animais, está prestes a ignorar o cãozinho. Porém, seu filho, sentindo um pressentimento ruim diante do desespero do cão, implora para verificarem. Relutante e certo de que seria uma perda de tempo, o executivo cede. Mas o que descobre em seguida o deixa, em choque, mudando sua vida para sempre. O sol mal havia nascido em São Paulo, e a cidade já pulsava com sua energia frenética habitual. As ruas começavam a se encher de carros, ônibus e pedestres apressados, todos correndo contra o relógio. No bairro de Pinheiros, uma casa de 2 andares se destaca pela agitação que vem de seu interior. Dentro da residência dos Mendes, o caos da manhã se desenrola como uma sinfonia desafinada. Carlos, um homem de meia idade com olheiras profundas, circula pela casa com uma xícara de café em uma mão e o celular na outra. Sua esposa, Mariana, tenta apressar o filho Pedro, um garoto de 10 anos que ainda está com a escova de dentes na boca. O relógio na parede da cozinha marca 7h15, lembrando a todos que o tempo está escasso. Carlos olha para o relógio e depois para sua agenda digital, repleta de compromissos em vermelho. Seu rosto se contorce em uma expressão de preocupação enquanto ele tenta engolir o último gole de café. Metalu. Do lado de fora, a rua residencial começa a ganhar vida. Vizinhos saem para suas caminhadas matinais, alguns passeando com seus cães. O contraste entre a tranquilidade externa e o turbilhão dentro da casa dos Mendes é gritante. Um carro passa tocando uma música animada, como se zombasse da tensão que paira no ar. À medida que a família se apressa para sair, a casa fica para trás, uma ilha de caos em meio à aparente calma do bairro. O portão se fecha com um estrondo, ecoando pela rua e anunciando o início de mais um dia agitado na vida dos Mendes. Carlos Mendes, 45 anos, é o retrato vivo do paulistano workaholic. Seus olhos castanhos, sempre atentos, escondem-se atrás de óculos de armação fina, enquanto suas têmporas grisalhas denunciam noites mal dormidas. Vestido impecavelmente em um terno azul marinho, ele carrega consigo não apenas uma pasta de couro, mas o peso das responsabilidades de um gerente de projetos em uma multinacional. Sua esposa, Mariana, 42 anos, é uma arquiteta talentosa que equilibra sua carreira com as demandas da vida familiar. Com cabelos negros presos em um coque desalinhado e usando um blazer sobre uma blusa florida, ela exala uma mistura de profissionalismo e calor maternal. Seus olhos verdes, normalmente cheios de criatividade, hoje refletem a tensão da manhã atribulada. Pedro, o filho de 10 anos, é uma bola de energia contida em um uniforme escolar amarrotado. Seus cabelos castanhos rebeldes e o sorriso travesso contrastam com o semblante sério dos pais. Uma mochila colorida nas costas e um videogame portátil escondido no bolso revelam um menino dividido entre as obrigações escolares e o desejo de diversão. Juntos, eles formam um trio que representa a típica família paulistana de classe média, pressionada pelo tempo, lutando para conciliar ambições profissionais e laços afetivos, sempre correndo contra o relógio em uma cidade que nunca dorme. Max, o Jack Russell Terrier, é um pequeno cão de pelagem branca e manchas marrons, com olhos vivos e inteligentes que parecem entender mais do que um animal deveria. Seu corpo atlético e ágil esconde uma determinação feroz e uma lealdade inabalável. Apesar de seu tamanho diminuto, Max possui uma presença marcante e uma personalidade forte que o torna impossível de ignorar. Ana Souza, uma senhora de 70 anos, é uma figura querida no bairro de Pinheiros. Com cabelos grisalhos sempre arrumados em um coque elegante e óculos de aro dourado empoleirados no nariz, ela carrega consigo a sabedoria de décadas.
Sua pele enrugada conta histórias de uma vida cheia de experiências, enquanto seus olhos azuis cintilantes ainda brilham com curiosidade e bondade. Vestida com roupas simples, mas bem cuidadas, Ana é conhecida por sua gentileza e por sempre ter um conselho sábio para oferecer. O contraste entre estes personagens não poderia ser maior. Carlos, com sua agenda lotada e foco implacável no trabalho, representa a correria da vida moderna em São Paulo. Max, por outro lado, encarna a lealdade e o instinto puro, alheio às pressões do mundo humano. Ana, com sua presença serena e compassiva, serve como um lembrete da importância da comunidade e da sabedoria que vem com a idade. Juntos, estes personagens tão diferentes estão prestes a se entrelaçar em uma história que desafiará suas percepções e mudará suas vidas de maneiras inesperadas. O carro da família Mendes avança pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, cortando o trânsito da manhã como um peixe nervoso em um cardume agitado. Carlos, ao volante, alterna o olhar entre a estrada e o relógio do painel, enquanto seus dedos tamborilam impacientes no volante. O silêncio tenso dentro do veículo é quebrado apenas pelo som ocasional de notificações em seu celular. De repente, como um raio caído do céu sem nuvens, um pequeno vulto branco e marrom surge na beira da estrada. É Max, o Jack Russell Terrier, latindo desesperadamente e correndo ao lado do carro. Seus olhos, cheios de urgência, fixam-se nos ocupantes do veículo. Ignorando o perigo, Max se lança contra a porta do carro, suas patinhas batendo insistentemente na lataria. Seus latidos agudos e frenéticos penetram o interior do veículo, causando uma comoção. Mariana solta um grito de surpresa, Carlos xinga baixinho, freando bruscamente, e Pedro cola o rosto no vidro, fascinado pela cena inusitada. "Pai, para o carro! O cachorrinho precisa de ajuda!" exclama Pedro, sua voz misturando excitação e preocupação. Carlos, visivelmente irritado, hesita, dividido entre seu cronograma apertado e o apelo emocional do filho. Mariana lança um olhar compreensivo ao marido, sua mão pousando suavemente sobre a dele. "Querido, respire. Às vezes a vida nos surpreende por um motivo", ela diz, sua voz acalmando a tensão no ar. Enquanto isso, Max continua sua dança frenética ao redor do carro, latindo e arranhando a porta. Seus olhos inteligentes fixam-se em Carlos como se entendesse que ele é a chave para a ajuda que busca desesperadamente. Carlos, ainda visivelmente desconfortável, olha para o relógio. "Isso é loucura", ele murmura, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Mas algo na determinação de Max o intriga. Contra todos os seus instintos, ele se inclina na direção do cão. Mariana coloca a mão no ombro de Carlos. "Acho que deveríamos segui-lo, amor. Parece importante", ela sugere, sua intuição materna em alerta. Pedro já está dando alguns passos na direção de Max, fascinado pela aventura inesperada. Carlos suspira profundamente, seu senso de responsabilidade lutando contra a curiosidade crescente. "Está bem. Vamos ver o que esse cachorro quer. Mas precisamos ser rápidos." Ele cede, ajustando a gravata como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios. A família começa a seguir Max, que corre à frente, parando ocasionalmente para se certificar de que estão acompanhando. Pedro lidera o grupo, seu rosto iluminado pela excitação da aventura. Mariana caminha logo atrás, dividida entre a preocupação maternal e a curiosidade sobre o destino desta jornada improvisada. Conforme avançam, o cenário muda gradualmente. As ruas largas e movimentadas dão lugar a vielas mais estreitas e silenciosas. Carlos nota a mudança no ambiente, sua expressão oscilando entre apreensão e uma pontada de arrependimento por ter concordado com esta loucura. "Pai, olha só! O cachorrinho é muito esperto", exclama Pedro, apontando para Max, que habilmente navega pelas ruas do bairro. Carlos não pode deixar de notar a inteligência do animal, lembrando-se de como sempre subestimou a capacidade dos cães.
À medida que se embrenham mais fundo no bairro, a tensão no rosto de Carlos começa a se dissipar, substituída por uma curiosidade relutante. Ele verifica o relógio mais uma vez, mas desta vez o gesto parece mais um hábito do que uma real preocupação com o tempo. Carlos, surpreendendo a si mesmo, é o primeiro a dar um passo em direção ao beco. Tem alguma coisa errada aqui, ele murmura, sua voz misturando preocupação e uma determinação recém-descoberta. Fiquem aqui, ele instrui Mariana e Pedro, sua voz firme, mas com um toque de apreensão. Mariana assente, segurando Pedro pelos ombros, ambos observando ansiosamente enquanto Carlos avança. Conforme seus olhos se adaptam, Carlos percebe uma forma no chão. Seu coração dispara quando reconhece que é uma pessoa. Meu Deus! Ele exclama, apressando o passo. Mariana, chame uma ambulância, rápido! Ele grita, sua voz ecoando pelo beco. Mariana, com as mãos trêmulas, pega o celular e disca o número de emergência. Senhora Ana, pode me ouvir? Ele pergunta, dando leves tapinhas no rosto dela. Não há resposta. Carlos nota que a pele dela está fria e pegajosa ao toque. O som distante de uma sirene começa a ecoar, mas Carlos sabe que cada segundo conta. Ele vasculha freneticamente a bolsa de Ana, procurando por algo que possa ajudar. Seus dedos tocam em um tubo de gel de glicose. Pedro observa a cena com os olhos arregalados, agarrando-se à mãe. Pai vai salvá-la, não vai, mãe? Ele pergunta, sua voz pequena e assustada. Os minutos que se seguem parecem se arrastar eternamente. Carlos continua a administrar o gel de glicose, seus olhos alternando entre o rosto pálido de Ana e a entrada do beco, ansioso pela chegada da ambulância. Max permanece ao lado dele, alternando latidos baixos com gemidos preocupados. Lentamente, Ana começa a dar sinais de vida. Seus olhos se movem sob as pálpebras fechadas e um leve gemido escapa de seus lábios. Carlos sente uma onda de alívio, mas sabe que o perigo ainda não passou. Neste momento, o som das sirenes se intensifica. 2 paramédicos entram correndo no beco, carregando equipamentos médicos. Carlos se afasta rapidamente para dar espaço, sentindo-se subitamente exausto. Os paramédicos agradecem a Carlos com um aceno rápido e começam a trabalhar, checando os sinais vitais de Ana e preparando uma infusão intravenosa. Carlos observa, sentindo-se ao mesmo tempo aliviado e impotente. Enquanto os paramédicos trabalham, um pequeno grupo de moradores locais começa a se formar na entrada do beco, atraídos pela comoção. Murmúrios de preocupação e especulação preenchem o ar. Max, percebendo o desconforto de Carlos, se aproxima e encosta o focinho em sua mão, como se oferecesse conforto. Carlos, surpreendendo a si mesmo, acaricia a cabeça do cão, sentindo uma onda de gratidão pelo pequeno herói de 4 patas. Os paramédicos finalmente conseguem estabilizar Ana o suficiente para movê-la. Enquanto a colocam na maca, ela abre os olhos brevemente, seu olhar encontrando o de Carlos. Um fraco sorriso de reconhecimento e gratidão cruza seus lábios antes que ela seja levada para a ambulância. Enquanto a sirene da ambulância se afasta, Carlos fica parado, ainda processando os eventos da manhã. Ele olha para seu relógio, percebendo que perdeu completamente a noção do tempo. Curiosamente, pela primeira vez em anos, ele não se importa. Você foi incrível, Carlos, ela sussurra, sua voz embargada de emoção. Nunca imaginei que você... Eu só fiz o que qualquer um faria, ele murmura, mas sua voz trai uma emoção que ele raramente deixa transparecer. Obrigado, amigão, ele diz suavemente. Sem você, não teríamos encontrado a dona Ana a tempo. Outros moradores se juntam, expressando sua gratidão e admiração. Carlos, normalmente tão focado em sua agenda e compromissos, se vê imerso em uma onda de calor humano e comunidade que ele raramente experimentara antes. Enquanto a comoção inicial diminui, a realidade começa a se impor novamente. Carlos olha para o relógio e se dá conta de que já passaram horas desde que saíram de casa.
Seu celular, esquecido no bolso do paletó, vibra incessantemente com mensagens e chamadas perdidas. Querido, acho que depois do que aconteceu, todos entenderão, ela diz suavemente. Talvez seja hora de repensar algumas prioridades. Ele pega o telefone e, para surpresa de Mariana, liga para seu chefe. Com uma calma que não sabia que possuía, Carlos explica a situação, enfatizando a importância do que acabara de acontecer. Desligando o telefone, Carlos se vira para sua família, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Que tal passarmos o dia juntos? Podemos visitar Dona Ana no hospital mais tarde. Carlos olha para Max, então para sua família, uma decisão se formando em seus olhos. Bem, ele diz sorrindo, acho que acabamos de ganhar um novo membro da família. Numa tarde de sábado, enquanto Carlos ajudava no abrigo, ele ouviu uma conversa perturbadora entre dois funcionários. O coração de Carlos apertou. Ele olhou para Max, que brincava alegremente com outros cães, e imaginou-o preso em condições tão terríveis. Uma determinação cresceu dentro dele. Mariana, embora preocupada, viu a paixão nos olhos do marido. Tem razão, amor, mas precisamos ser cuidadosos. Isso pode ser perigoso. Uma noite, enquanto trabalhava em seu laptop, Carlos encontrou algo que fez seu coração disparar. Um anúncio críptico em um fórum obscuro da internet, oferecendo cães de raça a preços imbatíveis. O endereço mencionado ficava em uma área industrial abandonada nos arredores de São Paulo. No dia seguinte, Carlos decidiu investigar o local pessoalmente. Ele disse a Mariana que ia fazer uma visita rápida ao abrigo, sentindo-se culpado pela mentira, mas determinado a não envolvê-la em algo potencialmente perigoso. Chegando ao endereço, Carlos estacionou a algumas quadras de distância. O local era desolado, com galpões abandonados e ruas desertas. Enquanto se aproximava cautelosamente, ele ouviu algo que gelou seu sangue. Latidos abafados e ganidos de dor vindos de um dos galpões. Dezenas de gaiolas empilhadas, cada uma contendo cães em condições deploráveis. Alguns pareciam doentes, outros desnutridos. O cheiro de sujeira e doença era palpável mesmo do lado de fora. De repente, um ruído metálico o alertou. Vozes masculinas se aproximavam. Carlos se agachou rapidamente atrás de um container, o coração martelando no peito. Carlos sentiu uma onda de náusea e raiva. Ele precisava fazer algo, e rápido. Mas antes que pudesse se mover, sentiu algo tocar sua perna. Olhando para baixo, ficou chocado ao ver Max. O cão saiu correndo de trás do container, latindo furiosamente para o homem. Assustado, o criminoso deixou cair a caixa, que se abriu revelando documentos e dinheiro. Os criminosos, percebendo a presença de um intruso, começaram a persegui-los. Carlos podia ouvir seus passos pesados e gritos furiosos atrás dele. No retrovisor, Carlos viu os homens parando, ofegantes e furiosos. Ele respirou fundo, percebendo o quão perto estiveram do perigo. Enquanto dirigia de volta para casa, Carlos olhou para Max, que estava sentado calmamente no banco do passageiro. "Obrigado, amigo", ele disse, a voz embargada de emoção. "Você me salvou lá atrás." Mas olhando para Max, Carlos sentiu uma determinação renovada. Ele faria o que fosse necessário para proteger esses animais indefesos. Não importava o custo. Nos dias que se seguiram à descoberta do criadouro clandestino, a vida de Carlos virou de cabeça para baixo. A polícia iniciou uma investigação baseada em sua denúncia e as evidências que ele forneceu. No entanto, a notícia da operação vazou para a imprensa. E logo a história de um herói anônimo que expôs o esquema criminoso se espalhou por toda São Paulo. Carlos tentava manter sua identidade em segredo, temendo represálias. Mas o estresse estava afetando sua vida familiar e profissional. Mariana percebia sua inquietação, mas Carlos relutava em compartilhar o perigo real que enfrentavam. "Carlos, preciso que venha ao escritório imediatamente. É urgente."
disse a voz do outro lado da linha, num tom que Carlos não conseguiu decifrar. Ao chegar, foi imediatamente conduzido à sala de reuniões. Para sua surpresa, encontrou não apenas seu chefe, mas também o CEO da empresa e vários executivos de alto escalão. Antes que pudesse responder, o CEO prosseguiu. O que você fez foi não apenas corajoso, mas também alinhado com os valores que queremos promover em nossa empresa. Decidimos criar uma nova divisão focada em responsabilidade social e bem-estar animal, e queremos que você a lidere. Carlos piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente conseguiu balbuciar. Enquanto Carlos absorvia a notícia, seu chefe acrescentou. Além disso, em parceria com as autoridades, decidimos oferecer proteção a você e sua família. Sabemos que sua ação corajosa pode ter consequências e queremos garantir sua segurança. Eu aceito, disse Carlos, sua voz firme e cheia de determinação, mas com uma condição. Quero que parte dos recursos seja direcionada para melhorar as condições dos abrigos de animais em São Paulo. Ao sair da reunião, Carlos se sentiu overwhelmed. Ele pegou o telefone para ligar para Mariana, ansioso para compartilhar as novidades, quando notou uma mensagem não lida. Era do abrigo, onde ele fazia trabalho voluntário. Naquele momento, Carlos percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O que começou como um ato de compaixão por um cachorro perdido se transformou em uma missão que afetaria a vida de inúmeros animais e pessoas. Nas semanas que se seguiram, a vida de Carlos e sua família passou por uma transformação profunda. A nova posição na empresa lhe deu os recursos e a plataforma necessários para fazer mudanças significativas na causa animal em São Paulo. O primeiro grande projeto de Carlos foi a renovação completa do abrigo onde ele costumava fazer trabalho voluntário. Com a doação anônima, que ele sabia agora ter vindo de sua própria empresa, e recursos adicionais, o abrigo se transformou em um modelo de cuidado animal. Numa manhã ensolarada de sábado, Carlos, Mariana, Pedro e Max chegaram ao abrigo renovado para a grande inauguração. O contraste com o antigo local era impressionante. Canis espaçosos e limpos substituíram as antigas gaiolas apertadas. Uma área de recreação verdejante convidava os cães a brincarem livremente. Uma clínica veterinária totalmente equipada garantia que todos os animais recebessem os cuidados necessários. Enquanto caminhavam pelo novo espaço, Carlos notou lágrimas nos olhos de Mariana. "Estou tão orgulhosa de você", ela sussurrou, apertando sua mão. Durante a cerimônia de inauguração, Carlos foi convidado a fazer um discurso. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, com Max fielmente ao seu lado. Olhando para a multidão de rostos sorridentes, voluntários, funcionários do abrigo, autoridades locais e famílias adotivas, Carlos sentiu uma onda de emoção o atingir. Há algumas semanas, eu era apenas um homem correndo atrás do relógio, sempre atrasado para algo. Começou ele, sua voz carregada de emoção. Mas um pequeno cão teimoso decidiu mudar minha vida. Ele fez uma pausa para afagar a cabeça de Max, que abanava o rabo alegremente. Hoje, não estamos apenas inaugurando um novo abrigo. Estamos celebrando uma mudança de consciência. Cada animal aqui tem uma história, tem sentimentos, merece amor e respeito. E cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Enquanto Carlos falava, os presentes puderam sentir a paixão em suas palavras. Ele compartilhou brevemente sua jornada, desde o resgate de Dona Ana até a descoberta do criadouro clandestino, cuidadosamente omitindo detalhes que pudessem comprometer a segurança de sua família. "Este abrigo é apenas o começo", concluiu Carlos. "Juntos podemos construir uma cidade, um país, um mundo onde cada animal seja tratado com a dignidade que merece. Porque quando protegemos os mais vulneráveis, elevamos toda a nossa sociedade." Nas semanas que se seguiram à inauguração do novo abrigo,
O impacto das ações de Carlos se espalhou como ondas em um lago. A história do executivo que abandonou uma vida de correria para se dedicar à causa animal capturou a imaginação do público paulistano. Uma tarde, enquanto Carlos trabalhava em seu novo escritório, decorado com fotos de animais resgatados, recebeu uma visita inesperada. Era Dona Ana, a senhora idosa que Max havia ajudado a salvar meses atrás. Ela entrou apoiada em uma bengala, com os olhos brilhando de gratidão. Carlos, emocionado, levantou-se para cumprimentá-la. Dona Ana, a senhora não precisa agradecer. Na verdade, eu que devo agradecer. Aquele dia mudou minha vida. Ela então contou a Carlos como sua história havia inspirado outros. Vizinhos que antes mal se falavam, agora se uniam para cuidar dos animais de rua. Crianças do bairro haviam iniciado uma campanha de arrecadação de alimentos para o abrigo. Até mesmo empresários locais estavam se envolvendo, oferecendo serviços e doações. Carlos abriu o álbum, suas mãos tremendo ligeiramente. Dentro, encontrou fotos de pessoas sorrindo ao lado de animais adotados, voluntários trabalhando juntos e até uma imagem de uma placa de rua que dizia Praça dos Amigos de Quatro Patas. Nesse momento, Mariana entrou no escritório, surpresa ao ver Dona Ana. «Olá, que prazer vê-la aqui!» exclamou ela, abraçando a senhora idosa. Mariana sorriu, colocando a mão no ombro do marido. Mas não foi uma simples ação, amor. Foi uma mudança de coração que inspirou outros a mudarem também. Carlos se ajoelhou ao lado de Max, abraçando-o. «Você tem razão, Dona Ana. Max me mostrou um caminho que eu nem sabia que existia.» O sol começava a se pôr em São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Carlos, Mariana, Pedro e Max caminhavam juntos pelo Parque Ibirapuera, um dos pulmões verdes da metrópole. O parque estava cheio de famílias e seus pets, aproveitando o final de tarde. «Pai, olha!» exclamou Pedro, apontando para um grande banner pendurado na entrada do parque. Nele estava escrito: Semana da Adoção Responsável, uma iniciativa da Sociedade de Proteção e Bem-Estar Animal de São Paulo. Enquanto caminhavam, várias pessoas reconheceram Carlos, parando para agradecer ou compartilhar histórias de como o novo abrigo ou as campanhas de conscientização haviam impactado suas vidas. «Sabe», disse Carlos, olhando para sua família e então para a cidade ao redor. Há alguns meses, eu pensava que sucesso significava ter o melhor cargo, o maior salário. Mas agora entendo que verdadeiro sucesso é fazer a diferença, por menor que seja, na vida de alguém, seja humano ou animal. Mariana sorriu, descansando a cabeça no ombro do marido. Pedro brincava gentilmente com Max, e naquele momento, observando o sol se pôr sobre São Paulo, Carlos sentiu uma paz e realização que nunca experimentara antes. Ele sabia que esta não era o fim de sua jornada, mas apenas o começo de uma vida dedicada a fazer a diferença. Conforme o sol desaparecia no horizonte de São Paulo, a transformação na vida de Carlos Mendes estava completa. O que começou com um encontro inesperado com um pequeno e determinado Jack Russell Terrier chamado Max, culminou em uma mudança profunda, não apenas em sua vida pessoal, mas também na comunidade ao seu redor. A jornada de Carlos o levou de um executivo focado apenas em sua carreira a um defensor apaixonado do bem-estar animal. Sua coragem em denunciar o criadouro clandestino, combinada com sua nova posição na empresa, permitiu-lhe fazer mudanças significativas na cidade de São Paulo. Mais importante ainda, Carlos descobriu um novo propósito de vida, uma conexão mais profunda com sua família e uma compreensão do verdadeiro significado de sucesso e realização. Sua história serve como um poderoso lembrete de que pequenos atos de bondade podem ter um impacto duradouro e transformador. 2 anos depois, Carlos está em pé no palco de um auditório lotado em Brasília. Ele é o orador principal em uma conferência nacional sobre direitos dos animais. Max, como sempre, está ao seu lado. Enquanto Carlos começa seu discurso, a câmera se afasta, revelando uma plateia diversificada.
políticos, ativistas, celebridades e cidadãos comuns, todos unidos pela causa que Carlos e Max ajudaram a impulsionar em todo o Brasil. Caro espectador, a história de Carlos e Max nos mostra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Não é preciso ser um herói para mudar o mundo. Às vezes, basta um ato de compaixão. Olhe ao seu redor. Há um animal precisando de ajuda? Um abrigo necessitando de voluntários? Uma causa esperando por sua voz? Sua jornada de transformação começa agora. O que você fará hoje para tornar o mundo melhor para os animais?